Página 206, Unidade 8, Tema 1. Desenvolvimento da astronomia. Cosmologia. Cosmologia moderna é o estudo da origem e da evolução do universo. Povos antigos faziam estudos do céu que refletiam os valores culturais e os conhecimentos acumulados de cada povo. Interpretações do céu. Muitos povos do passado observavam e estudavam o céu com finalidades práticas, como decidir a melhor época para caçar, plantar e colher. O céu também era referência para atividades relacionadas às crenças ou ritos religiosos. Algumas culturas também analisavam o movimento de objetos celestes para determinar princípios de liderança e de comunidade. Já foram encontrados e estudados diversos indícios de conhecimento astronômicos antigos, como monumentos de rochas, arte rupestre e documentos escritos, feitos por chineses, babilônios, maias e egípcios, entre outros povos. Os vestígios mais antigos datam de mais de 5.000 anos atrás. Entre os vestígios encontrados, indicam que alguns deles descrevem mitos a respeito da origem do universo conhecido. Na antiguidade, por exemplo, os egípcios acreditavam que o céu era formado pelo corpo arqueado de uma deusa, que eles denominavam de Nut. Os egípcios também foram responsáveis pelo desenvolvimento de calendários precisos, baseados em observações periódicas do céu, prevendo desde as fases da Lua até as estações do ano. Existem diversas indicações que sugerem que muitos povos antigos, como os maias, alinharam algumas construções para que a luz do sol iluminasse o local, de modo diferenciado nos solstícios ou equinócios, demonstrando a aplicação de conhecimentos astronômicos. Observem a imagem ao lado, a representação do mito chinês do Fuxi e Nua, que foram responsáveis por repovoar o planeta após uma enchente. Eles seguram uma bússola e uma régua, que são símbolos relacionados ao entendimento de povos chineses antigos, que acreditavam que o céu em torno da Terra era redondo e a Terra era quadrada. Imagens de constelações são observadas nas margens da ilustração. Pintura em cânhamo do século III e VIII, Museu Nacional, Coreia do Sul. E na imagem, ao lado, nós podemos ver uma ilustração do universo para os povos egípcios da antiguidade. Nesta imagem, Shu, deus da luz e do ar, com os braços levantados, separa Nut, deusa do céu, de Geb, deus da terra, deitado embaixo. Página 208. Astronomia na Grécia Antiga. Então, observem aí a imagem, as ideias gregas antigas sobre os céus ficaram conhecidas como modelo ptolomaico, que tinha a Terra no centro do universo. Nessa imagem feita por Andrés Ceilarius, é possível ver as órbitas dos planetas ao redor da Terra e as personificações dos deuses aos quais eles são nomeados. Astronomia na Grécia Antiga. Há cerca de 2.500 anos, estudiosos na Grécia começaram a desenvolver a base que sustenta a astronomia moderna, baseando-se no conhecimento herdado de outros povos do passado, com o desenvolvimento da visão racional sobre a natureza. Os gregos mantinham uma série de crenças sobre a natureza e o mundo, mas estavam, em muitos casos, estudando essas crenças para fundamentá-las a partir de evidências. Na Grécia Antiga, existiam filósofos que defendiam a existência de outros planetas igual ao nosso, tendo Demócrito como principal representante dessa linha de pensamento. Por outro lado, existiam os filósofos que acreditavam que a Terra era o único lugar habitável do universo, como defendia Aristóteles. Para Aristóteles, o universo era finito, esférico e constituído de várias camadas, e cada uma delas continha um astro que orbitava a Terra, fixa e imutável no centro. Essas ideias influenciaram diversos modelos e explicações sobre a Terra e o universo, que repercutiram por milênios na história da humanidade.
Dos grandes legados dos gregos, a aplicação da matemática para a criação de hipóteses sobre a natureza do mundo e do universo ajudou a dar aspectos racionais e científicos às ideias de diversos estudiosos que surgiram posteriormente. O céu dos povos indígenas do Brasil. Antes da chegada dos europeus, as Américas já eram habitadas por diversos povos formados e estabelecidos. Essas populações produziram conhecimento com base em um longo período de observações e vivências. Então, vivências são conhecimentos adquiridos com experiências vividas, o que permitiu seu desenvolvimento como civilização de mesmo valor histórico que qualquer outra sociedade humana. No território brasileiro, as populações indígenas nativas coletaram, ao longo das gerações, informações e interpretações sobre as realidades em que viviam. Tais conhecimentos foram compartilhados principalmente por meio da tradição oral. Sabe-se que os indígenas brasileiros do passado utilizavam grande parte de seus conhecimentos astronômicos para orientação geográfica por meio da observação do movimento aparente do Sol no céu. Os grupos que habitavam o litoral também conhecem a relação das fases da Lua com as marés. Os povos indígenas associavam as estações do ano, identificadas por meio da posição de constelações no céu, e as fases da Lua com a biodiversidade local, para definir as épocas de plantio, colheita e caça, para obter maior produtividade e também para realizar o controle natural das pragas. Prestem atenção na explicação. A palavra cosmologia, ela tem a sua origem na Grécia Antiga. A pessoa que se dedica ao estudo do universo e a sua origem chama-se cosmólogo. O que o cosmólogo faz é entender como o universo está organizado para determinar sua origem. Muitas civilizações antigas interpretavam os astros como divindades e observavam o céu e as estrelas. Conseguiam predizer as estações do ano, bem como as melhores épocas para o plantio e a colheita. O estudo dos astros possibilitou grandes avanços para a humanidade. Nós temos uma breve linha do tempo da astronomia. 1300 a.C., os chineses iniciaram suas observações de eclipses, totalizando mais de 1.700 observações ao longo de 2.600 anos. 550 a.C., Pitágoras e seus estudantes descreveram o movimento dos astros como formas circulares. Para eles, as estrelas e planetas eram esféricos. 350 a.C., Aristóteles usou a sombra da Terra sobre a Lua, formada durante os eclipses, como argumento para justificar o formato esférico do planeta. 280 a.C., Aristarco propôs o primeiro modelo heliocêntrico, ou seja, com o Sol no centro. Essa breve linha do tempo nos dá a ideia de como os povos antigos já estudaram o céu. A cultura grega clássica, especialmente a filosofia, teve grande influência, tornando-se a base da cultura ocidental moderna. Especificamente sobre a astronomia, os gregos trataram esta ciência usando sua extensa base filosófica, aplicando a ela seus conhecimentos da geometria. Uma afirmação básica dessa filosofia era de que todas as coisas do céu devem ser perfeitas, e por conta disso, quando as órbitas dos planetas começaram a ser propostas, elas deveriam ser círculos perfeitos. O desenvolvimento da astronomia, alcançado pelos gregos, é considerado pelos historiadores como sendo a mais importante na história da astronomia. A astronomia grega foi influenciada pela astronomia desenvolvida no Egito e principalmente na Babilônia. Por sua vez, a astronomia grega influenciou a astronomia indiana, árabe islâmica e também de toda a Europa Ocidental. Alguns dos principais personagens da astronomia grega. Anaximandro confeccionou um mapa com a medição das distâncias entre as estrelas e o cálculo de sua magnitude. Tales de Mileto introduziu na Grécia os fundamentos da geometria e astronomia. Pitágoras de Samos
Acreditava na esfericidade da Terra, da Lua e outros corpos celestes. Platão não exerceu atividades na astronomia diretamente, porém, o seu conceito anima mundi de uma força imaterial regente do universo. Aristóteles explicou que as fases da Lua dependem de quanto da parte da face da Lua iluminada pelo Sol está voltada para a Terra. Cláudio Ptolomeu foi o último astrônomo. Olhar para o céu sempre aguçou a imaginação dos povos. Povos indígenas de todo o mundo, do Egito à América, sempre utilizaram as estrelas como uma espécie de guia do clima e como bússola para orientação. As constelações indígenas foram fundamentais para a sua sobrevivência. De diferentes etnias. No Brasil não foi diferente. Desde antes da chegada dos portugueses no Brasil, os índios observavam o céu e o reconheciam como norte para diversas atividades, como agricultura, rituais, organização do clima, pesca e caça. Existem mais de 100 constelações indígenas identificadas somente na família Tupi-Guarani, diferente das constelações ocidentais que formam o zodíaco. Essas formas são apontadas pelos indígenas não só pelas estrelas, mas também pelas formas da Via Láctea. Um exemplo é a constelação de Ema, que tem a forma desse animal. O principal uso da astronomia para os índios na agricultura. O céu também era a pauta de mitos e lendas criadas pelos índios para explicar os elementos da vida. Para eles, a terra era o reflexo do céu. Faça o exercício de olho no tema da página 209.